Acelerados! Bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados, powered by Mobile One. Hoje, com um dos nomes, Marcelo Mococa e Hector Vieira, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Mais pesados que a gente teve aqui na nossa poltrona. Felipe Nasser, hoje porcheiro declarado, ele vai contar essa história aqui, afinal o cara é piloto oficial da Porsche nos protótipos, vencedor das 24 horas de Daytona, com passagem na Fórmula 1, uma carreira brilhante no automobilismo. Felipe, brigadão pelo seu tempo, cara, pela sua presença aqui. Obrigado a vocês, uma honra estar aqui. E vamos que vamos. Eu acho que quem gosta de automobilismo, quem gosta de carro de rua, de Porsche, quer muito saber da tua história, que começou no kart, passou pelas fórmulas, Fórmula 1, e hoje você mostrou como a carreira de um piloto ainda tem uma longevidade muito grande, né? Totalmente. Fora da Fórmula 1, como piloto oficial da Porsche. Então eu queria que você começasse contando como é ser um piloto oficial da Porsche, cara. Cara, é uma oportunidade única, assim. Eu lembro que quando esse projeto veio à mesa, no meio ali de 2021, eu ainda competia pela Cadillac na época. No IMSA, que é o IMSA, campeonato de protótipos exato. americano. E surgiu... Foi engraçado porque, há mais ou menos assim, eu acho que em 2020, eu tinha mandado um e-mail para o Roger Penske, falando, cara, eu tenho um sonho de um dia guiar pela tua organização. Legal. E ele me respondeu, falou, quando tiver uma oportunidade, eu vou lembrar. Mas você pensa, né, cara? Um cara como ele recebe quantos e-mails, né? Milhares de e-mails. E quando a Porsche anunciou esse projeto de LMDH, já estava aprovado por eles e tudo mais, veio, né, publicamente eles já deixaram uma nota que iam voltar, né, ao topo do Endurance e tudo mais. E aí eu recebi o e-mail de volta. Falou, Felipe, agora chegou a hora de a gente conversar. Você tem interesse? O projeto é esse. E a gente está considerando você para essa lista, né, de pilotos oficiais para ingressarem nesse projeto. E, cara, eu lembro que assim, não deu uma semana, eu fiz uma reunião secreta com eles, porque eu ainda estava sob contrato, né? E eu fui até a Carolina do Norte, fui numa oficina deles, foi uma coisa assim bem confidencial, porque eles não queriam que a notícia vazasse nem nada, e até para respeitar, né, ambas as partes aí, contratuais, e a gente fez essa reunião. E quando eu vi a dimensão do projeto, que a Penske seria uma equipe global, ela tomaria conta tanto da equipe nos Estados Unidos quanto na equipe europeia, né, para fazer o Mundial de Endurance e o IMSA, que são hoje as principais categorias de Endurance no mundo, né? Então a Porsche desenvolveria os carros, faria todo o desenvolvimento. Isso. E a Penske seria a equipe, vamos dizer, terceirizada, que cuidaria dos carros. Uma das uniões mais pesadas da história do automobilismo. Exatamente. A Porsche oferecendo todo o equipamento, né, expertise, e a Penske fazendo o serviço de pista, engenheiros e logística. E a Penske é sim a Penske do Roger Penske, que tinha a equipe na Fórmula 1, tem ainda, né? Emerson Fittipaldi, toda essa história, é a mesma Penske, sim, que faz o carro do Felipe lá. E que já colaborou várias vezes com a Porsche também. Né? Várias. Já tiveram no passado, fizeram o RS Spider, né? Que foi um carro que competiu no American Le Mans Series, né? O que significa LMDH mesmo, você lembra? Le Mans Daytona Hybrid. Ah, tá. Ou seja, é ou um carro Hypercar, né? Que pode correr tanto em Le Mans quanto em Daytona. Porque houve uma fusão, né? Perfeito. Isso foi na verdade o avanço aí entre duas organizações, porque a ACO sempre cuidou de Le Mans, né? E o IMSA sempre fez toda essa parte de protótipos americanos. Mas nunca houve de fato a fusão em que o mesmo carro que compete nos Estados Unidos poderia competir na Europa e vice-versa. Eu lembro que em 2019 eu cobri uma 24 horas de Daytona e tinha os Daytona Prototypes, que eram os protótipos correndo nos Estados Unidos. Os DPI, e você né? Você ia para a Europa, e você tinha o Le tinha Mans. os LMP1, exato, né? que era o Le Mans Prototype. 919, que a Porsche ganhou, que eram carros de budget de desenvolvimento nível Fórmula 1, né? Isso. Caríssimo. Não, ou seja, alta performance. Se você comparar hoje a nossa operação ela tem o tamanho de uma equipe Fórmula 1. Obviamente os recursos não são os mesmos e
Mas você ter uma equipe global que tem funcionários na Alemanha, funcionários nos Estados Unidos, cara, imagina só a logística de ficar levando carro, peça entre a Alemanha e Estados Unidos, e a gente tem informação compartilhada. Então, o carro está andando, por exemplo, essa semana, teve um treino em Aragon, vai ter um treino agora na Alemanha, todo o shakedown que a gente faz, a gente recebe isso de imediato. Essa informação corre para os dois lados virou uma equipe só, né? Uma equipe global. E essa fusão, obviamente, foi muito interessante para todo mundo que trabalha com protótipos, né? Que foi de uma maneira assim, logo após a minha saída da Fórmula 1, foi uma coisa que eu enxerguei lá na frente, que eu sabia que essa fusão já vinha acontecendo nos bastidores. Do momento que ela fosse aprovada, ela teria muito interesse das montadoras. Então, de fato, o que a gente vê hoje aí, você tem Porsche, Toyota, Ferrari, né? Você tem aí quase Ferrari 9. Peugeot, você tem quase 9 ou 10 montadoras já confirmadas no grid, que é uma coisa que não acontecia, né? É inédito. Sim. É um momento assim de ouro, né? Se você falar de sports cars, né? De protótipos, é fantástico. Então, eu me posicionei muito bem, né? Para já ter essa experiência de protótipos. E quando eu venci esses 2 campeonatos pela Cadillac, obviamente meu nome ficou ali na mesa. E quando veio essa proposta da Porsche. Que anos que você foi campeão do INSA? Foi 2018 e 21. 2018 e 21. Felipe, isso. 2021 você era o piloto, você foi o piloto campeão. Então, seu nome dentro da categoria, dentro da equipe, você estava ali no topo, você tinha a chave da equipe. E aí chega a proposta Roger Penske, que você corre o primeiro ano de GT, né? Que faz algumas provas só. Sim. Esse ano você passou inteiro desenvolvendo o 963. A proposta do Roger foi assim: eu quero você como um dos chefes de desenvolvimento. Exatamente. Qual foi, assim, quando você chega na equipe, qual era mais ou menos a porcentagem de desenvolvimento do projeto? Cara, eu vi esse carro nascer. Então, acho que esse que foi interessante do projeto, de ter embarcado logo no primeiro dia dele. Quando ele me procurou, com essa antecedência, em 2021, né, concluindo esse papo aí, ele falou: Felipe, é o seguinte, você vai entrar, esse teu papel, cara, você vai estar em contato com esse carro desde o primeiro dia. Então, vi esse carro ainda sendo projetado. A gente nem tinha um modelo protótipo dele. E em 2022 foi todo um ano de desenvolvimento, a gente levar o carro para a pista, né, e testar tudo, cara, tudo. Parte aerodinâmica, suspensão, foi realmente um contato, assim, tudo que estaria no carro, a gente participou, a gente teve reuniões, a gente teve discussões sobre isso. Então, quando a proposta veio para a mesa, eu falei, cara, realmente, onde um time que você está ganhando onde eu estava era muito favorável também, né? A Cadillac também tinha planos de se tornar, né? E se tornou uma equipe de fábrica, e eu já estava no meio, já conhecia todo mundo. E aí, no outro lado, era o quê? A oferta da Porsche e Penske, que são duas equipes, dois nomes lendários, né? No automobilismo. Eu falei, cara, eu vou me arrepender muito se daqui 10 anos eu lembrar que eu não peguei essa oportunidade, né? Então... Como é que é o Roger Penske? Ele é incrível, cara. Ele é incrível. Ele é um líder. Mais que tudo, ele é um cara humano. Então, ele observa cada detalhe na equipe. E ele lembra o nome de todo mundo. É impressionante. Eu, até hoje, não sei o nome de todos da equipe. Eu sei bastante do dia a dia. Mas é impressionante, cara. A liderança que ele tem, como ele impõe o ritmo na equipe. E ele é um cara muito realista, mas assim, ele não deixa a peteca cair. Né? Um final de semana ruim, ele bota uma energia na equipe que é impressionante. Então, a influência dele diária na equipe é essencial. Porque incrível, né? Porque ele faz as coisas acontecerem. Olhando de fora, você pode achar que ele empresta o nome, atualmente está lá em cima. Muito legal. Todas essas reuniões, principalmente provas, ele não perde uma. Ou ele está no IMSA ou ele está no WEC. E quando tem um clash, ele normalmente vai para uma e vai para outra. Mas ele não perde uma prova. O que mais me impressionou no Roger foi, eu lembro uma vez a gente testando, fazendo um treino em Sebring, um treino de endurance. A gente ficou 3 dias testando com o carro, sem parar. E ele estava na cadeira dele observando todo o pit stop que a gente fazia. Ele falou, cara, isso aqui não foi bom, esse pit stop foi bom, esse não foi. Isso mostra o quanto que esse cara
ele é apaixonado por isso. E é por isso que ele tem tanto sucesso, porque ele observa cada detalhe na equipe. Ele observa o comportamento das pessoas, a atitude perante o trabalho, o profissionalismo, a vontade. Até eu vejo assim, ele não é bobo, cara. Não tem como enganar esse cara. Ele sabe quando alguém está afim de fazer um negócio acontecer ou quando o cara só está ali para bater o prazo dele. Então, eu acho que ele movimenta e deixa todo mundo assim, cara, né? Lá nos Estados Unidos tem a expressão, né? Você tá sempre no hot seat, né? A cadeira tá quente, porque o cara, ele não quer ninguém na zona de conforto. Eu acho isso incrível, Você vai cara. implantar o método Roger Penske no Acelerados. Vocês estão muito folgados ultimamente aí nesse sofazinho. Que legal, cara. Eu sempre falo, né? É incrível, cara. A gente aqui tem a oportunidade de ter tantas pessoas de sucesso como você, que contando histórias legais, e todas elas acabam meio que convergindo para esse ponto quando você fala de pessoas de sucesso. A liderança e o trabalho incessante, né? Não E tem é milagre. diário, é impressionante. E lógico, fui ganhando intimidade, então hoje eu já tenho uma noção melhor dele, como ele, né, em lidar com ele, em falar, mas, cara, incrível, assim, ele primeiro que é uma honra você trabalhar com um cara como o Roger Penske, e depois saber que o cara é tudo isso, dá mais tesão ainda de ganhar pelo cara. Legal. Só explicando um pouquinho, pessoal, essa mudança nos protótipos, né? Antigamente eram dois mundos separados, então a montadora gastava um dinheiro para desenvolver um carro para os Estados Unidos e outro dinheiro para desenvolver outro carro que era praticamente igual para a Europa. Então você via ali a Porsche gastando 500 milhões de dólares para a Europa e ela não ia gastar 500 milhões de dólares para os Estados Unidos. Então, hoje, com a unificação, o mesmo carro que o Felipe ganhou às 24 horas de Daytona é o carro que ele vai competir nas 24 horas de Le Mans. Correto. Então, você tem a entrada mais forte, a volta da Porsche. A Ferrari ganhou Le Mans Ano passado. Ano passado, Ferrari ganhando Le Mans. Peugeot, tantas outras marcas Lamborghini. fortes. Então, por isso que o momento do Endurance, dos protótipos, está brilhando. Né? Ô, Felipe, alta. mas assim, eu cobri Le Mans ano passado, do seu carro... Que chique, hein? Fala de que novo chique, isso aí. que chique. Gostei. Do seu carro de Daytona, para ir correr para Le Mans, tem alguma mudança? Porque eu sei que tem o BOP e todas as alterações ali. Mas existe alguma mudança técnica? Tipo, beleza, o regulamento Cara, ficou bem parelho, mas ainda tem alguma coisinha? A única mudança é que quando os carros vão para o túnel de vento, tem um túnel de vento na Europa e nos Estados Unidos. E sempre tem uma leve diferença. Então, para o carro competir na Europa, ele tem que ir para esse túnel de vento, que se eu não me engano ainda é um túnel de vento da Sauber, que eles usam para homologar todos os carros. Então tem um ou outro gurney diferente no carro, mas se você olhar o carro esteticamente, mecanicamente, é tudo igual. E é uma outra diferençazinha na aerodinâmica dele que muda, mas é praticamente o mesmo regulamento. Só o cravo da chuteirinha ali que troca para andar nos Estados Unidos É um detalhe. E na Europa. Agora, Felipe, voltando à tua história lá do começo, você é um cara de Brasília. Brasília tem uma tradição enorme no automobilismo brasileiro, né? Você começou a correr de kart. Como é que foi a tua história? A tua família tem uma história muito grande, né? Minha família já estava envolvida no automobilismo, né? A equipe Amir Nasser Racing teve aí um histórico aí de mais de 25 anos no Brasil e participou aí de categorias como a Stock, Fórmula 3 Sul-Americana, protótipos. Então, meu pai e meu tio foram pioneiros aí dessa história. Meu tio sendo piloto, né, o Amir, e meu pai era muito mais do lado mecânico das coisas. Meu pai que gostava de botar a mão na massa, de mexer com o motor, setup, ajuste e tal. E isso virou meio que um hobby deles que foi ficando uma coisa mais séria. Até o meu tio Amir, até então, se mudou para a Inglaterra, fez, eu acho que 1 ou 2 temporadas de Fórmula Ford. A grana ficou curta, eles voltaram para o Brasil. Só que eles ganharam ali um conhecimento grande, conheceram vários fornecedores, a Dallara, o nome Dallara ainda era muito recém-chegado aí ao mercado. Eles foram a primeira equipe a trazer um carro Dallara de Fórmula 3 para o Brasil. E aí começou a história da Amir Nasser Racing. Só que eu nunca imaginei que eu seria piloto um dia, cara. Eu adorava assistir as corridas, eu fazia questão, assim, tinha corrida principalmente em Brasília, Goiânia, ou até mesmo aqui em São Paulo. Às vezes meu pai me trazia, eu ficava assim, cara, do momento que o carro chegava na pista até o momento final. Eu gostava de conhecer todo mundo da equipe, mecânico, o cara que pilotava guiava o caminhão da empresa e tudo mais.
Então, para mim virou um ambiente muito natural, né? E foi um motorista do meu pai, quem guiava o caminhão da equipe, que transportava, né, a logística dos carros. Ele falou, ó, não fala pro teu pai não, mas eu tô arrumando um treino de kart aí para você. Eu ia perguntar isso, quando é que veio o primeiro kart? E foi aos 7 anos que eu dei minhas primeiras voltas de kart. Eu cheguei lá, o kart estava montado e dei minhas primeiras voltas ali no kartódromo, que ainda era dentro do autódromo de Brasília. E, cara, foi diferente de tudo que eu tinha feito até então, né? Para uma criança de 7 anos, né? Entre você ter suas atividades de escola e, né, sei lá, jogar tênis, foi tudo muito diferente. E dali, então, para mim, deu um clique. E eu gostei, assim... Do momento que você sentou no kart, não deu aquele medo, nada? Você encaixou ali... Eles até me pararam na pista, eu lembro que eu falei, cara, você já tá andando rápido aí, o que tá acontecendo? E para mim foi uma coisa, assim, natural, né? A velocidade, né? A percepção da pista, a trajetória. E, moleque, eu já gostava de jogar algum jogo de PlayStation, Gran Turismo e tal, então já tinha uma noção, né? E aí deu esse clique. Só que meu pai e meu tio nunca tiveram mesmo o tempo, né? Porque eles estavam sempre viajando, cara. Todo final de semana eles tinham uma corrida, um campeonato diferente que eles participavam. E eu lembro, meu pai falou, ó, tá aqui o número do teu mecânico, o dia que você quiser treinar, você tem que ligar para ele. Você que vai cuidar disso aí. Então essa dinâmica já criou... 7 anos, qual era o celular? Era o StarTAC? Putz, eu não lembro. De que ano que você é? Eu sou de 92. 92. 98, já era o Nokia tijolão. Já devia ter um Nokiazinho, Eu Mas tive um Nokiazinho. Mas como é que é, assim, para uma criança nessa idade, assim, quando foi que você percebeu que aquilo ia ser, tipo, pô, isso aqui é minha vida, assim, isso aqui eu vou levar de carreira, nada mais importa, eu vou focar nisso. Como é que é essa transição? Porque você é uma criança, É uma né? transição, e eu acho que levou um tempo para isso realmente, de fato, ser uma decisão sólida, né? Porque eu acho que meu pai foi testando o quanto que o Felipe está interessado, né? Vamos ver o quanto que ele quer isso. Então, e eu nunca deixava de treinar, e aí comecei a participar de umas corridas, principalmente ali em Brasília e tal, na região ali centro-oeste. E depois, já com 8, 9 anos, eu comecei a vir para São Paulo para competir nos campeonatos, né, paulista de kart e tal. E eu acho que ele foi sentindo aí essa temperatura, o quanto que o Felipe estava dedicado, o quanto que ele queria se esforçar para isso. O velho do automobilismo, ele já aplicou o filtro que muitos pais não aplicam. Exatamente. Que é o filtro zero. Se a criança não tá afim de ir, não adianta. Não adianta. Ela vai andar, ela vai correr, ela vai fazer um campeonato, 2 ou 3, mas assim que surgirem outros interesses, se o sonho é do pai, né? Se o sonho é do pai, o Binho sempre fala isso, né? O sonho Quantas vezes eu lembro do meu pai falar, ó, você vai sair da tua escola aí, meio-dia, 1h da tarde, você tá pegando voo para São Paulo. Eu vinha, competia aqui sábado e domingo e voltava. Então, a semana, cara, enquanto todo mundo tava treinando aqui de quarta, quinta-feira pro final de semana de prova, eu tava indo em Brasília. Isso faz uma falta enorme, né? Enorme, mas eu acho que, cara, isso me fez também isso criou uma disciplina melhor em mim. Em você já chegar e saber exatamente, cara, o equipamento tá assim, o acerto precisa disso aqui. Então, isso me deixou muito apto para ter uma decisão muito rápida e uma leitura rápida na pista, né? Que eu acho que tem um diferencial danado hoje. Você tem pilotos que talvez demorem um dia inteiro para chegar num tempo ou num acerto ideal, e tem pilotos que talvez chegam num carro e em uma saída ele fala, cara, o carro tá assim, assim, assado. Legal. Precisa de um ajuste. Então, não sei se isso foi feito como obrigação ou não, mas isso gerou essa disciplina, e eu lembro que isso foi muito útil para mim, principalmente quando eu fui competir depois dessa transição do kart na Fórmula BMW, que eram finais de semana que você tinha 30 minutos de treino livre e você já entrava para classificação. Então, se o piloto já não entendeu o carro... Pistas que você não conhecia. Não conhecia. E esse foi outro grande desafio, e foi, eu acho, que a grande virada e a introdução do meu nome internacional. Muito legal, né? Demais, BMW, era incrível. A Fórmula BMW, ela foi uma escola aí, uma base fortíssima
porque ela tinha a categoria Fórmula BMW Europa, que era preliminar de várias provas da Fórmula 1. Então você estava na vitrine já de cara com a Fórmula 1. E você foi campeão em 2009, é isso? 2009. Eu saí do kart em 2008, só competi de kart no Brasil. E fiz essa transição para os Fórmulas no final de 2008, foi quando eu testei para essa equipe italiana. E ingressei no meu primeiro ano da Fórmula BMW sem conhecer nenhuma pista, cara. Não conhecia nenhuma pista na Europa. E aí mudou pra Itália. Mudei pra Itália. Sozinho, sem família, sem nada. Eu falo que esse foi o grande ano, porque tem coisas na vida que você só tem uma oportunidade, cara. E essa foi exatamente um exemplo, porque eu lembro que, assim, minha família na época, ela falou, cara, a gente tem 1/3 desse orçamento e eu não sei se a equipe vai topar. E eu lembro que o Antônio Ferrari, que foi quem era o proprietário dessa equipe Euro International, ele falou, eu quero o Felipe aqui a qualquer custo e eu vou cuidar se tiver faltando algum investimento, eu vou dar um jeito nisso. O Antônio é filho do Piero? É o neto do Enzo? Não tem nada a ver. Tá. Outro dia eu fiz várias... Tem muito Ferrari, né? Ele fala, cara, Ferrari é igual Silva no Brasil. Silva na Itália, exato. Tem um monte. Com quem que você bateu roda nesse ano aí que seguiu carreira com você até a Fórmula 1? Cara, vários pilotos, viu, Gerson? Vários pilotos que hoje, por exemplo, o Daniel Juncadella, que quem era meu companheiro nessa equipe, até hoje já virou um piloto, eu acho que é piloto de fábrica da Mercedes, compete em várias provas internacionais. O Michael Christensen, que também é piloto Porsche. O Robin Frijns, que competiu também nesse ano. O Calado você correu contra também, né? O Calado que foi campeão. O Calado 24, já foi na GP2, Fórmula 2. Quem mais? Cara, teve uma série, eu diria uns 4, 5 pilotos que fizeram uma carreira internacional também bem sólida, mas esse ano foi realmente a entrada e a minha posição no mercado internacional e tentar alguma coisa como piloto profissional, né? Ser campeão no teu primeiro ano, com certeza, elevou o teu nível no mercado lá pra cima, né? Vocês estão vendo aí essa foto, foi um acordo que eu tive com a Red Bull na época, que foi um dos parceiros em que a gente teve aí para cumprir esse orçamento do ano. Isso era parte da academia do Helmut Marko? Foi. Eu tive Foi engraçado que minha primeira prova, que foi em Barcelona, eu fiz a pole e eu lembro que eu saí do carro e o Helmut Marko já estava no box da equipe querendo conversar comigo. E a gente botou uma cadeira, igual a gente está aqui, uma cadeira aqui, uma ali. E ele queria saber tudo. Quem eu era, de onde eu vim, quem era minha família, o que eu quero aqui. Tipo olheiro de futebol. Esse menino aí cara, bonito. E eu era um moleque de... Putz, agora até perdi. 17 anos, 17 anos. E aí você tava sozinho, sem manager? Não, meu tio até tava comigo nesse dia, mas ele falou, eu quero uma conversa só com você. E esse é o Helmut Marko, né? Bem grosso e direto, né? Mas ele queria... Dali ele falou, cara, eu quero te oferecer um contrato para você fazer parte da academia de pilotos da Red Bull. E ele falou que entraria em contato nos próximos dias. E ao mesmo tempo eu lembro que o Mário Tyson, que quem era o responsável pela BMW, a equipe de Fórmula 1 na época, ele falou, cara, não assina nada. Não assina nada porque eu posso ter alguma coisa para você também. E na época quem me ajudou muito a ingressar nessa categoria e ter esses parceiros foi o Augusto Farfus, que é um cara que... Grande. Precisa vir aqui também o Augusto, O Augusto, né? É um cara que eu tiro o chapéu, tenho respeito para ele, é um cara foda e acelera muito. E teve essa visão também. Falou, cara, o Mário quer conversar com você, não assina nada e dá uma chance aí pelo menos para ele conversar com você. Então teve aí uma série de propostas que aconteceu nesse primeiro final de semana que eu tive na categoria. E foi realmente o que deu a cadência, né, para a minha carreira internacional continuar. Né? Porque eu não precisei de colocar mais um centavo da minha família ou de patrocinadores. Você pode ver que tem até o Drogovic aí no carro. Foi um grande parceiro nosso. E hoje a gente tem o Felipe aí já aí na boca aí para dar um salto, e a família Drogovic sempre foi muito próxima da gente.
E daquele momento, cara, surgiram várias propostas e a gente realmente teve que colocar tudo na mesa e ver o que era mais eficiente, o que seria mais realístico, né? Porque eu lembro que na época a Red Bull tinha cerca de mais de 60 pilotos contratados, né? Você vai ser só mais um, né? Então a gente conseguiu filtrar bem isso e foi quando eu tomei a decisão de ser empresário, de ter o empresário, o Steve Robertson na época, que era o empresário do Kimi Raikkonen. E ele falou, cara, eu vou cuidar da tua carreira, eu vou investir na tua carreira e se você chegar ou não na Fórmula 1, o risco é meu. Olha só. Então foi o que a gente achou mais sensato na época, até porque a gente queria ser um piloto livre em poder decidir se a gente fosse então, realmente... Então você não assinou com a academia? Não assinei com a Red Bull, foi só esse um ano que a gente teve a participação na Fórmula BMW. E daí em diante foi a sequência com o Robertson até a chegada na Fórmula 1. E aí você andou na Fórmula 3 na equipe do... que o Kimi era sócio. Isso. E o Robertson também? Como chamava foi isso? Raikkonen Robertson Racing, né? Você conheceu o Kimi? Cara, o Kimi, só fui conhecer o Kimi pessoalmente depois na Fórmula 1. Mas até então era por e-mail ou um telefonema. E na época, o Kimi devia estar nos seus melhores anos de Fórmula 1 ali. Foi para 2007. Sim. 2009 já 2009 já não tava mais tanto. Mas ele é um personagem, cara. Já mandou ele embora. Ele é um personagem e fala mais do que você imagina pessoalmente. Diz as más línguas quando toma uma, fala mais ainda. Esse aí é baladeiro, continua a festinha. Fica mais soltão. Mas naquela época, apesar de ainda ser caríssimo, né, o automobilismo, Demais. ainda eram cifras menos indecentes do que são atualmente, né, Felipe? Para uma Fórmula 3, para uma Fórmula 2, né? Cara, os saltos hoje em dia, você pensar num campeonato de kart, você escutar que tem pilotos que gastam aí de 200 a 300 mil euros para uma temporada de kart, é uma coisa que você faria uma Fórmula BMW com uma série de testes e o equipamento e tal. Cara, isso dá para ter uma noção quanto que o automobilismo virou um esporte, né, caro, né, e o acesso muito difícil. Então, patrocinadores são fundamentais. Não existe o cara, né, alguém tem que bancar essa conta, né? Alguém tem que investir nessa conta e acreditar no talento dos pilotos, senão nada acontece. Mas aí é quando o Banco do Brasil entra na sua vida para a GP2, para a Fórmula 3 ainda Isso, não. Quando eu fui campeão, então fiz a Fórmula 3 inglesa com o primeiro ano na equipe do Robertson. Voltar um aqui pra gente ver o carrinho da Fórmula 3. Aí, esse já foi na Carlin, que foi o segundo ano. Então, Macau, puta. Como é que é andar nessa pista, incrível, cara. Uma das pistas mais sensacionais que existem. Mas ela dá aquele misto de medo e excitação? Cara, ela é uma das pistas que você fala, meu irmão, não sei se eu vou fazer a próxima volta. Porque ela... Dá aquele beijinho no guarda-reio? Ela tem uma evolução muito forte, assim, da hora que a sessão, como é um circuito de rua, ele só fica aberto para esse final de semana da prova, né? O Grande Prêmio de Macau. Então ela tem uma evolução enorme. E do começo do treino para o final do treino, cara, você ganha, 2, 3 segundos. Nossa. Só em aderência, só em gripe. Caramba. Então você, como piloto, ter ajustar e ser flexível, acompanhar essa evolução era fundamental. Você diria que o traçado é mais complexo que Mônaco ou não? Mônaco muito mais. Muito mais. É muito mais rápido, né? Muito mais rápido. E esse carro era... Se eu te falar que um carro desse em curvas de baixa, ele é tão rápido como um Fórmula 1... Eu já vi esse estudo uma vez. Se você pegar uma curva, um hairpin de Mônaco ali, por exemplo, eu tenho certeza que esse carro é mais rápido. Mais curto pelo também. Peso, pelo entre-eixo mais curto. Então, e rotaciona mais fácil. Então, assim, era a combinação perfeita, né? Que esse foram um dos últimos anos em que foi realmente, eu falo que era o Fórmula 3 de verdade, porque depois ele passou a ser um motor turbo. Sim. E o carro ganhou mais 100 quilos comparado a esse. Já virou uma outra máquina, um carro mais... Outro chassis, mais outra... sentado. Agora passa aqui, na tua época de GP2. Cara, como eu gostava de ver as corridas de GP2 quando eram esses carros. Era bonito, pega né? pra capar. Eu olhava e falava assim, os caras realmente não tem nada a perder, porque a Fórmula 1 tá olhando. Eu não posso. Era muito Era uma forte a quebradeira competição, mesmo. né, cara? Quebradeira, Era né? uma quebradeira, mas era um carro que
Inclusive, esse carro ainda é o modelo mais rápido que a GP2 já teve. Inclusive, mais rápido do que os atuais, sim. Esse é 12? 2012? Esse é um carro 2012. Eu acho que eles usaram ele até 2014, se eu não me engano. Mas mais rápido de top speed? De ou tudo. De tudo. Volta. Mas muito pela potência e não tão pela aerodinâmica, né? Ele tinha um pouco mais de potência. E a aerodinâmica dele é que o carro de hoje tem muito drag. Se você perguntar ao Drogovic ou o Bortoleto, eles vão te falar. Mas esse carro faz mais diferença. E um carro mais pesado, né? Que já veio com Halo. Então, um carro que tem mais estrutura para segurança e tudo mais. Então, vai adicionando peso no carro. Então, esse carro era mais leve, com mais potência e um pouco menos de aerodinâmica. Mas era um show de pilotar esse carro. Era um show. Quantos anos você fez da GP2 mesmo? Fiz 3 anos. 3 anos. E aí... começou o contato, como é que foi esse contato com a Sauber inicial para a Fórmula 1? Começou a partir do ano, em 2014, quando eu estava já no meu último ano de GP2, veio o convite de ingressar também como piloto reserva da equipe Williams. E aí a gente fez um acordo em que eu participasse também de alguns treinos livres. Então foi meu primeiro contato com a Fórmula 1, foi em 2014. Eu fiz, eu acho que meu primeiro treino no Bahrein, na pré-temporada, em que os carros ainda... Era o Massa e o Bottas, Era o Massa e o Bottas na época. O Massa e o Bottas, já era o Massa. Que foi um ano em que aquele carro era um dos carros mais competitivos. Canhão, né? Motor Mercedes. Motor Mercedes, então o sistema híbrido ali era o melhor que tinha no momento. Chegou a fazer pole na Áustria, cara, o carro era um foguete, cara. Era um foguete. Andava era demais de reto. Era carro. Bonito, cara. Já era a filha do Williams, né? Do Sim, Frank. já era a Claire. Claire Williams estava comandando o time. Que na Netflix parecia um pouco perdida, né? em algumas ocasiões, chegando lá com a peça do carro. Mas acho que não era. Acho que era a equipe que deu uma degringolada numa época, né? Então foi isso. Foi Fórmula BMW, fui campeão. Depois Fórmula 3 inglesa, fui campeão também no meu segundo ano. E no terceiro ano de GP2 eu cheguei em terceiro, acho que com 4 vitórias. E aí participei desses treinos livres e todos os eventos em que a Williams, né, tinha algum teste ou alguma prova, eu estava presente também durante reuniões. Ali foi meu primeiro contato mesmo, entender o mundo da Fórmula 1. Isso que eu ia te falar, como é que foi esse... A gente falou de Penske, de Porsche, de uma organização desse tamanho. Como é que foi o teu choque ali, a tua impressão saindo de uma estrutura de Fórmula 2, na época de GP2, né? Indo para a Fórmula 1, indo para a fábrica. Eu já tive a chance... Inclusive esse escape aqui, ó... É um escape de Williams 2013 que eu trouxe lá da fábrica da Williams. Legal. É mágico você entrar numa Williams e ver o carro campeão do Mansell, do Villeneuve, do Damon Hill. É uma estrutura fantástica tudo aquilo, né? Como é que foi na tua cabeça falar que cheguei no Olimpo? É um sonho. Começa aí, né? Foi daquele primeiro treino de kart que eu fiz, eu tive um sonho, né? Que foi eu queria chegar na Fórmula 1 E as coisas aconteceram muito rápido, cara. Quando eu falo isso, parece que da Fórmula BMW para esse primeiro treino da Williams, parece que foi assim, uma passagem extremamente rápida, né? E tudo... Essa maturidade ainda não acompanha o ritmo. Eu acho que você vai ganhando conhecimento técnico, vai ganhando um pouco de tudo ao mesmo tempo. Mas realmente quando você entra no mundo da Fórmula 1, você tem ideia da proporção que é uma equipe Williams, por exemplo, uma equipe que tem uma história, né, fantástica na Fórmula 1, diversos carros campeões, pilotos campeões. E você tem uma ideia que, cara, eu tô cada vez mais próximo, né? Então, eu tive uma passagem muito legal ali dentro. Posso falar que foi muito valioso para mim ter esse contato com a equipe Williams. Na época, o Bottas e o Massa estavam lá como pilotos titulares. Então, você já começa a entender um pouco mais da parte técnica, eu digo de engenharia, você vai nessas reuniões pós-treinos ou corridas, você já tem um contato direto. Realmente o cara, o titular, está ali e ele está falando que o carro está assim, precisa desse ajuste e o engenheiro vai dar uma visão dele, uma percepção dele. Aí você visita a fábrica, você vê o carro nascer do zero realmente, dinamômetro, túnel de vento. Então aquilo para mim foi uma... Caramba, é um mundo
é um mundo gigante, cara. Para construírem 2 carros de Fórmula 1 é uma coisa botar muito 2 louca. pra Né? rodar tudo aquilo. Mas, Felipe, voltando só um pouquinho, você tem uma experiência em Daytona em 2012, antes de Sim. chegar na Fórmula 1, pela sua relação com a Sunoco. Nessa época, brilhou o seu olho do tipo, puta, Endurance? Brilhou demais. Ou era assim, Fórmula 1 no futuro, é o que eu quero, nem pensar em outra não, coisa? lembrava brilhou Você demais, andou, cara. Você andou do que lá em 2012? Quando eu ganhei a Fórmula 3 inglesa, a Sunoco era o nosso fornecedor de combustível Tá. na categoria. E ele tinha um ranking, algumas provas e outras categorias faziam parte desse ranking também. E a maior pontuação, o vencedor ganhava uma participação nas 24 horas de Daytona com os carros ainda que era o Grand Am, era o carro antigo, né, de protótipos do Daytona Prototype. E eu embarquei, eu falei, cara, isso vai ser uma... Eu não tinha nem ideia o que era Daytona, não tinha ideia do que... Já escutava da NASCAR, já escutava que existia essa prova de Endurance, mas não conhecia de fato como é que tudo funcionava lá dentro. E, cara, eu que vivi na Europa por anos, a hora que eu cheguei lá é um choque, porque o automobilismo americano, ele tem essa questão raiz. Primeiro que você já entra na garagem, no box, que eles chamam, né, a garagem deles são todas abertas, não tem divisória entre uma equipe e É outra. um carro e uma caixa de ferramenta, né? Não tem a divisória, então tá ali o carro do teu competidor e o mecânico tá lá fazendo o setup, você tá olhando aqui de longe que o cara tá mexendo no carro, você consegue ver tudo. E com isso, todo o público, os fãs, têm todo o acesso, né, direto ali na parte frontal da garagem, que todo mundo fica andando, tirando foto. Então, porque para mim, o automobilismo europeu, você entrava dentro de um caminhão e entrava na sua garagem e você não via mais ninguém. Né? A não ser assim, momentos de briefing que juntava todo mundo, mas o europeu sempre foi muito mais fechado. Né? O pessoal chega lá, faz o que tem que fazer e cai fora. É esquisito ver isso. A gente passou um pouco isso lá na Extreme E, né? O Rally também tem um pouco essa vibe, essa pegada. É uma coisa bem fechada. Comendo junto, bandejão. Tipo, eu vi Carlos Sainz pai comendo bandejão do nosso lado. Assim. Lavando a isso. louça. A hora que eu cheguei no catering lá de Daytona, nesse ano aí de 2012, é um catering enorme, todo mundo lá e... Cara, cada um cuida do seu, né? Um abraço pro Alexander Grum, nosso amigo, que ele conta a história que viu o Jacques Villeneuve na corrida de duplas da Stock Car comendo no bandejão de Goiânia. Nossa. Ele falou, vivi para ver o campeão mundial comendo no bandejão de Goiânia. O automobilismo americano é muito isso, É isso, né, cara. E eu não acho que ele é menos ou mais competitivo ou menos profissional, não tem nada disso. A natureza de cada um. Eu acho que é só uma maneira cultural deles participarem de um final de semana de prova. Todos os caminhões abrem ali, a equipe monta uma tenda e é isso. E aí aquilo te pareceu muito legal, né? Cara, eu falei, a vibe era outra, a energia era outra. Eu achei super legal. E aquilo brilhou o meu olho, sim. Logo de cara eu falei... Abriu um segundo caminho, Eu né? falei, cara, isso aqui é muito interessante. Isso aqui pode ser lá na frente, se eu quiser continuar fazendo endurance ou participar dessas provas. E quando eu fiz a corrida em si, eu falei, cara, sensacional. A dinâmica da prova. Eu fiz um terceiro lugar e a gente estava correndo com um carro B da equipe Michael Shank Racing. A Michael Shank venceu com um carro protótipo A, que era um protótipo mais novo, mais inovador. E o nosso era um B. E mesmo assim chegamos em terceiro. E de novo, ali foi uma cartada, pô... Esse moleque aí, realmente, cara, o moleque chegou aqui e fez bem. E eu recebi já convite de 2 equipes falando, cara, você não quer correr a temporada pra gente? E eu tinha aí, tava fazendo essa transição ainda pra GP2. Né? Eu tinha acabado de ganhar a Fórmula 3 e ia começar o meu primeiro ano de GP2. E na época a gente falou, putz, dá pra fazer, mas só Daytona, não dá pra fazer o ano inteiro. Aí... Voltei mais uma vez para Daytona no ano de 2013. Foi quando eu compartilhei o carro com o Christian Fittipaldi pela equipe Action Express, que foi a equipe que eu corri pela Cadillac em 2018. Você vê como o mundo dá voltas, né? E eu lembro que eu fiz essa prova e já veio logo então a sequência Fórmula 1 na cabeça, esse é o foco. E não dava para fazer todas essas de Endurance. E eu lembro que o Gary, que era o diretor da Action Express, falou assim, ó,
o dia que você cansar dessa merda de Fórmula 1, você me liga, hein? E eu falei, cara, Essas corridinhas de 1h30 aí, que nem... Falei, o que nem esse sua. americano tá... Esse cara é louco, né? Porque não faz ideia, eu acho. Não sei se ele já teve lá, mas... E isso ficou gravado. Ficou gravado pra mim. Porque eu lembro que quando eu ingressei como piloto de testes já da Williams em 2014... o Eccleston já tinha uma cláusula que ele não queria que nenhum dos outros pilotos participassem de outras provas além da Fórmula 1. Isso é histórico, né? Desde o tempo da Índia. Isso era vetado por ele. E então, que eu acho errado no caso. Eu acho legal quando pilotos fazem outras disciplinas. E eu acho interessante para Indianápolis, Daytona, Le Mans. Porque o piloto, quando é bom, ele guia de tudo. Não tem dessa. E eu acho que para o mercado, para a categoria, para os fãs, isso é legal. Você ter essa mistura. Pô, o cara tá vindo lá de não sei da onde, vai fazer uma prova só e tal. Eu acho isso legal. Acho saudável, né, para o esporte. E só que na época a gente teve essa dificuldade. Não tinha como fazer o campeonato inteiro de IMSA e ainda pensando em Fórmula 1. E aí ficou de lado, né? Eu fico pensando quantas Daytonas eu já poderia ter participado se eu tivesse feito. Mas lá nos Estados Unidos você sentia mesmo que tinha então essa... Não sei se chega a ser uma rixa, mas meio que essa desconfiança com o pessoal da Fórmula 1 e tal. Como é que era esse clima quando você chegava? Não importava muito que você era piloto da Fórmula 1 pro público isso. lá. Eu senti que... Eu vejo isso até hoje, tá? Com vários pilotos que chegam de disciplinas na Europa e tal, e chega lá e... Ninguém estão cagando para você. O americano vive meio que um mundo à parte, né? Até no automobilismo, eu acho que... Vencer o NASCAR, vencer o Indy, importa para eles. Mais vencer do que... o Mônaco e... Eles simplesmente não dão a mínima, assim. Beleza, você tem um histórico, você tem uma passagem, você tem uma experiência, mas aqui você tem que se provar de novo. Voltando para a época de Williams, uma curiosidade, eu gosto sempre que os pilotos que andam de Fórmula 1 andaram, contem essa impressão da primeira guiada no Fórmula 1. Como é que foi na tua cabeça? Foi isso aqui é um foguete? O que mais te impressionou? Freio, aerodinâmica? Como é que foi? De cara, eu lembro que saindo assim já do pit lane, você tira o pit speed, cara, que o carro anda é impressionante. Normalmente você sente o carro, você dá uma acelerada, a primeira e segunda marcha, eles te dão aquela impressão de torque e aceleração, né? Agora o Fórmula 1 é isso até a sétima marcha. 8ª marcha. É impressionante. O carro ele não para de crescer, né? E depois os freios, que, cara, era uma coisa assim até violenta de você pensar. Eu nunca tinha apertado o cinto tão firme até guiar um carro de Fórmula 1, que você realmente, cara, é uma força G. Eu fico imaginando os carros de hoje em dia, que são os carros, né, que ficaram mais rápidos nos tempos recordes da Fórmula 1. São todos feitos nesses últimos carros dessa última geração, né? Então é uma coisa assim impressionante. A freada, a velocidade em curva e a aceleração são coisas marcantes. A gente viu esses tempos, né, recentemente o Oliver Bearman, que fez a corrida agora em Jeddah, né? Sim. E a proteção do pescoço dele ficou toda amassada por causa da força G, que ele já não conseguia mais. Segurava, não estava acostumado, né? Então ele tinha que deixar Para você, essa primeira vez também, você sentia que com certeza, cara. Eu diria que assim, metade do dia você fala, cara, eu não... seu corpo não está acostumado com aquilo. E outra, não tem muito o que treinar, né? Quer dizer, você pode até treinar, mas nada simula o real, né? Nesse caso. Não, eu lembro da época da Fórmula 1, você tinha que ser o mais magro possível, o pescoço era maior que a cabeça. Você andou numa época que o controle de peso também era muito cara. Era rigoroso, né? Diferente de hoje em dia. Hoje em dia eu acho que os pilotos podem até 80 quilos, se eu não me engano. O Hamilton tá bombadão. Na época eu acho que eu pesava com capacete e tudo 68 quilos. 60. Nossa! Era, cara... Não, o Max Weber falou que ele parou porque ele não comia, né? O Weber era um varetão, magrelo. E... os carros mudaram hoje em dia, como eu falei. O carro é mais rápido, o carro exige mais e os pilotos fisicamente, óbvio, vai exigir mais. O cara tem que ter uma força física a mais para ter uma resistência, né, de prova. E aí, a gente estava comentando aqui até antes de começar. Então, a primeira corrida na Fórmula 1, aquela história bizarra da Sauber com 3 pilotos.
Aqui eram os titulares que acabaram correndo, desculpa pessoal. No ano, Marcos Ericsson e o Felipe Nasser aqui. Só que na primeira etapa do Campeonato da Fórmula 1 2015 em Melbourne, deu aquela confusão, não sei se vocês lembram, que era o Guido van der Garde, que tinha contrato também, e chegou de macacão lá e falou assim, eu vou sentar porque o carro é meu e está no contrato. Que loucura. Contando piada, para né? saber da fonte agora. Achou que era Endurance. Que diabos Pilotos. aconteceu? Foi uma grande piada. A Monisha, na época que era diretora da Sauber, ela simplesmente assinou 3 pilotos ao mesmo tempo. E eu lembro que na hora que eu desci, que eu embarquei meu voo para a Austrália, desembarquei na Austrália, eu já estava com uma notificação judicial que toda a equipe Sauber e todos os integrantes teriam que comparecer a um julgamento que aconteceu na Austrália, porque todo o equipamento da Sauber ficou confiscado. Até os carros, equipamento, nada teve acesso ao paddock da Fórmula 1. Até que fosse definido esse caso Isso entre o Guido. O Guido entrou com uma isso ação. que eu ia falar. O Guido entrou com uma ação contra a equipe. Eu lembro que na época ele tinha um patrocinador que estava ligado ao sogro dele, uma empresa familiar do sogro dele, que estava investindo na carreira do Guido. E só seria resolvido quando essa cláusula, essa multa fosse resolvida. E realmente... Mas você sabia que existia esse risco ou você chegou lá e foi pego de surpresa? Não, até então a gente não sabia. A gente sabia que poderia acontecer, né? A gente teve uma notificação prévia, a Monisha falou, isso pode acontecer, mas eu já estou resolvendo. E de fato, a hora que a gente chegou na Austrália, já estava tudo rolando. Como é que ele teve acesso ao paddock? Não, ele não teve. Eu fui Ele até não entrou ler no depois paddock? procurando. Cara, Não, ele ele- foi barrado porque ele não tinha credencial. E foi uma cena meio patética, porque ele tava com o macacão, e eu acho que era até o macacão do Igual, Ericsson. E os mecânicos meio que ignorando, sabe? Ele parecia Ele um deu uma de impostor doido, andando cara. ali Ele deu no uma de meio. doido, ele falou, eu Deu vou uma de entrar doido. aqui, foda-se, vou botar o macacão, vou sentar no carro, vou acertar o espelho do carro e... Ah, mas ele chegou a entrar no box no carro? Entrou, Mas ele entrou. não tinha nem superlicença, né, Felipe? Eu acho. Ele não, mesmo que ele ganhasse a coisa, ele não poderia Eu correr. não sei, eu não acho sei que eu todos lembro esses disso. detalhes, mas Não na tinha- época foi uma... Cara, realmente, ele estava com a cláusula que ele poderia... Ele era um dos pilotos da equipe. Foi quando a Monisha puxou a gente, nossa parte, o meu time todo, né, parte de empresários, e a gente sentou. Ela falou, o Felipe está garantido porque... Ele fez uma excelente pré-temporada, a gente confia nele e ele tem tudo para fazer uma primeira corrida boa aqui, então o dele Aí tá... ela olhou pros empresários do Ericsson e falou, precisamos conversar. Podemos ter um problema aí na frente. Eu sei que eles tiveram que pagar essa multa, tá? Logo nessa semana e o caso Guido foi Mas você encerrado. chegou a Mas eu achar perdi o que- primeiro treino, né? Você perdeu o primeiro treino. E numa pista de rua, suja, que você não conhecia. Cara, que pista difícil, viu? Pista difícil, né? Todo mundo fala. Difícil, ela tem pouquíssima aderência, venta muito, então tem curvas que você entra, o carro tá de um comportamento, daí uma outra curva já é diferente. E só fiz o FP2 e o FP3, né? Então tive pouquíssimo tempo para ajustar o carro, conhecer o circuito, o carro. Você tudo chegou ao a mesmo achar em tempo. algum momento que a Sauber poderia não correr? Ou que você Era uma poderia opção. não correr? Era uma opção. Se aquele caso não fosse resolvido, até, sexta-feira, a gente ia perder esse final de A semana. Sauber era o motor Ferrari, né? Nessa Era época, motor Ferrari. Era muita diferença do carro da Williams que você tinha testado? Demais, Como é que cara, foi? demais. Esse carro, ele devia ter, 20% a menos de downforce do que uma Williams que eu tinha guiado em 2014. Era um carro que... As pistas que tinham muita reta, ele era um carro até ok, você tinha a chance de fazer uma boa prova. Agora, circuitos como Budapeste, Mônaco, cara, era muito difícil pilotar esse carro, muito difícil. Um carro arisco, um carro sem aderência. Mas tudo isso que deu de errado, acabou dando certo no final. 5º lugar. Aí foi a história boa, né? Melhor Aí foi o lado estreia de um bom. brasileiro na Fórmula 1, é isso? Eu larguei em 11º e eu lembro que já na primeira curva ali teve ali uma confusão entre Raikkonen e Maldonado e eu consegui meio que passar Maldonado? ali Maldonado. Não, olha só que coisa rara. E a prova foi rolando, eu vi que o nosso ritmo era bom, o Ricardo atrás, a corrida inteira com o carro da Red Bull. E eu lembro também que eu acho que teve um abandono do Kimi, se eu não me engano. Ele estava em 5º, aí daí eu herdei essa posição. De 6º eu peguei essa 5ª posição.
cruzando a linha de chegada e fazendo a melhor estreia de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Que foi um momento marcante, pô. Na minha carreira era tudo aquilo que eu tinha imaginado, eu tinha sonhado. Eu falei, esse realmente é o lugar que eu queria estar. E veio tudo naquela primeira prova, né? A equipe não tinha pontuado nada em 2014. A Sauber vinha de um ano zerado, então não tinha feito nenhum ponto. E a gente sabe o quanto pontos são significantes para a Fórmula 1, que você tem uma premiação final de todo ano das equipes que estão entre os 10 primeiros. E de cara a gente marcou aí na primeira prova esse 5º lugar. Então para a equipe foi assim, chegou um novo momento para a equipe, né? Chegou um novo ar para a equipe e foi um ano muito promissor. Foi um ano que em 2015 a Sauber, eu pontuei 27 pontos 27. Naquele ano, fiz pontos na Austrália, Mônaco, China, acho que Singapura, nos Estados Unidos. Enfim, teve uma série de corridas aí que a gente teve um potencial ali para uma equipe mediana em estar marcando pontos com frequência. A do Brasil foi em 2015 ou 2016? 2016. Ah, foi 16. Aquela corrida de 2016 foi incrível. Foi uma loucura, né, cara? Foi incrível. Só que em 2015, no meio da temporada, a Monisha chegou e falou, a Sauber, a gente está com uma dívida aqui gigantesca. Ou a equipe vai fechar ou a gente vai ter que vender a equipe. Isso foi feito numa reunião logo no meio do ano. Foi quando os patrocinadores do Ericsson, que fazem toda a parte da gestão da carreira dele, falaram, a gente compra a equipe e a gente mantém, vamos manter o nome Sauber. Eu sei que o Peter Sauber e a Monisha ficaram com uma porcentagem pequena de gestão da equipe. Só que ela mudou completamente, né? Os objetivos da equipe já eram outros. Né? Eu não lembrava disso. Houve a aquisição do staff. Até hoje. Até hoje. Até hoje a equipe Alfa, ela deixou de ser Alfa Romeo, ela foi comprada só um name rights, mas ela sempre foi dos suecos, até hoje. Agora, eu acho que a Porsche já... A Audi agora a Audi vai fazer a compra 100% da equipe, mas ela até então é a equipe comandada pelos suecos. E aí o jogo mudou. Aí o jogo mudou, o jogo, porque eu tava ali para provar o meu talento e eu só queria trazer o resultado para a equipe. E o Ericsson queria provar que ele merecia a vaga dele, né, na Fórmula 1 e queria se manter ali. Eu nunca tive nada contra ele, mas a equipe mudou o foco, né, que a hora que chegou para o ano de 2016, os recursos para 2 carros já não existiam, era só para um. É isso que eu ia te Ou atualizações de motor. A Ferrari falava, cara, conjunto de upgrade do motor só tinha para um carro. E lembrando, galera, que esse papo tem um oferecimento Mobil One e tem tudo a ver. Afinal, Porsche e Mobil têm uma parceria histórica de mais de 25 anos que começou nas pistas, rendendo títulos em Le Mans, em Daytona e acabou nos carros de rua. Já são mais de 2 milhões de motores Porsche abastecidos de fábrica com Mobil One. Então ali eu falei, cara, mudou o foco da equipe e não sei se isso aqui vai durar muito. Ou se pelo menos isso aqui é bom para mim, né? Mas ao mesmo tempo eu não podia deixar de mostrar meu resultado na pista. E foi quando aconteceu a prova no GP Brasil. A gente vinha de um ano zerado também, sem nenhum ponto. Sem nenhum os 2 ponto carros. Até aquela época. Em 2016, nenhum ponto até o GP Brasil. E eu lembro que quando o GP Brasil começou, essas reuniões com a equipe, cara, previsão de chuva, eu falei, opa, mas surgiu, tem oportunidade aí, né? Tem corrida na chuva, sempre gera um imprevisto, né? E eu lembro que eu tava muito focado, cara, esse final de semana, eu tava muito assim, eu já não tava nem aí mais por essa questão da equipe, porque eu não tinha garantia de nada, né? A equipe mesmo falou, cara, a gente nem sabe se vai continuar aqui, se vão ser os pilotos assim. Já tinham passado, né, vamos dizer assim, a equipe já não tinha se posicionado para o ano de 2017 em falar, ó, vai ser mais ou menos assim o cenário. Até então não tinha nada garantido. Falei, cara, eu vou pensar no meu, vou fazer o meu. E quando essa prova começou, os 2 carros largarem os 2 últimos carros no grid foram os 2 carros da Sauber. E uma chuva, cara, uma chuva que você não enxergava...
3, 4 metros Eu pra lembro de frente. estar vendo não estava em São Paulo, vendo pela televisão. Como é Cara, eles que vão loucura, deixar a velho. corrida acontecer? Que loucura. Eu só via a luz Hoje não traseira largaria. do carro. Não largaria. Não largava. Aquela prova hoje em dia não largava. Você só enxergava a luz traseira do carro E da aí, frente. antes até da gente falar do resultado dessa corrida, você foi quinto colocado de novo nessa corrida? Eu fiz um nono lugar. Nono lugar que rendeu os pontos Rendeu 2 pontos para a equipe Sauber. para não ser a última e ter o budget do ano que vem. Exatamente. Eles Do ano seguinte. eles ganharam aí uns 50 milhões de dólares em premiação desses 2 pontos, porque eles entraram entre os 10 primeiros, né? A Maurer foi a diferença. última e no ano seguinte Foi o que falhou salvou a Sauber. Salvou a Sauber, só que ao mesmo tempo mostrou os dois lados da moeda da Fórmula 1. Foi a estreia, o resultado, e quando você vê que, cara, acabou essa corrida do GP Brasil, que eu marquei esses 2 pontos, acho que na semana seguinte eu já recebi já fiz uma reunião com o pessoal da diretoria da equipe falando, a gente já está te avisando que aqui você já não continua pro ano que vem. Nossa. Simples assim. Eu argumentei, eu falei, tá, mas que piloto que entrega o resultado para vocês, olha a premiação que vocês ganharam. Vocês não... Não, poderia ser você, poderia ser o Marcos, mas a gente vai seguir assim. Nossa. Então mostrou os dois lados da moeda, né, da Fórmula 1. E realmente esse é o cenário em equipes medianas, equipes pequenas, privadas, equipes médias ali do grid, é isso. Elas estão sempre pensando, né, em como elas vão ter um pouco mais de segurança financeira no ano e o talento acaba que fica secundário. A gente tá E vendo para a mim ficou Williams, né? tardio para tentar qualquer outra coisa com outras equipes, até porque o Banco do Brasil na época estava de saída, um ano de impeachment. Acho que o momento também não foi favorável, né? E Fórmula 1 é isso, tá no lugar certo, na hora certa, com a equipe certa. E aí, Felipe, tem a famosa história de que você foi sabotado dentro da Sauber. Algumas pessoas falam isso, te perguntam e tal. Ficou claro que a equipe pertencia ao outro piloto. Você, isso é muito duro, né? Ficou claro ali para você. Mas você sente que, além dessa questão de vai o melhor motor para ele, o melhor bico, tinha alguma coisa a mais que pudesse classificar como isso? Eu acho que nem é tão significativo entrar nesse assunto, porque para mim, só de você não ter o mesmo equipamento já diz muito, né? E na época eu sabia que, cara, o chassi tal tá com essas atualizações e o teu tá com essa. E lá pela prova tal eu ficava com um dele e ele já recebia outra coisa mais recente. Então isso já diz muito para mim. Né? Eu estou no meio do automobilismo há alguns anos, eu sei o quanto que o equipamento é importante. Então, isso para mim já deixou claro que a condição já era muito diferente. E aí, isso foi mais ou menos em novembro, né? Ali no final de 2016. Você chegou a tentar alguma conversa no grid? Falei com várias outras equipes. Surgiram conversas com Force India, com Williams, a Renault na época. Só que eu fiquei sem munição, né, cara? E realmente era fundamental eu estar com um parceiro, um investidor por trás para você fazer essa transição que é natural, né? Hoje você tem 80% dos pilotos no grid, todos têm um bom patrocinador por trás. Claro. Né? Isso não é incomum, Isso aí é uma coisa muito normal no meio do automobilismo, inclusive na Fórmula 1. E ficou muito tardio para tudo aquilo. Um ano, né, como eu falei, um ano de impeachment. Eu tive um relacionamento muito longo com um banco estatal. E aquilo, de uma hora para outra, falou, cara, não vai ter mais. Eu preciso olhar fora o que realmente está disponível. Aí tiveram propostas de terceiro piloto, fazer algumas coisas de simulador e tal, desenvolvimento para algumas equipes. Mas eu senti que não era aquilo que eu queria. Né? Eu precisei de um tempo realmente, porque você trabalhar a tua vida inteira para chegar na Fórmula 1 e sair de mão vazia, isso dá um choque na hora, não só para mim, eu acho que para todo mundo que estava envolvido, que acreditou. Então, isso leva um tempo até você voltar ao centro e falar, cara, aqui é o caminho novamente.
E até eu, pessoalmente, precisei de um tempo para realmente sentir o que eu queria, o que o Felipe quer. Você não correu de nada, Nada. em 2017, nada. né? Em 2017 eu tive aí uns 5, 6 meses sabáticos que tudo que pintava eu olhava, analisava. Eu lembro que na Fórmula E ainda estava começando até esse crescimento, interesses de montadoras, a Fórmula E estava começando a ficar mais forte, mais sólida, o mundo de endurance. E eu comecei a analisar o mercado, Fórmula Indy também, mas eu não queria entrar em nada para falar, cara, que sou só mais um. Eu queria entrar num lugar para ser campeão, cara. Eu tinha certeza do meu potencial e eu precisava que a equipe me oferecesse um local em que, cara, aqui você vai poder brigar por vitórias, campeonatos, ser competitivo de novo, né? Porque você fica 2 anos guiando para ser 11º, 12º, você esquece, cara, claro. o objetivo final. Qual que é o propósito? Eu quero um dia, daqui 20 anos, lembrar que, cara, eu ganhei isso, fui campeão daquilo. Isso não faz sentido, Sim. né? E foi quando surgiu um telefonema interessante, que foi o pessoal quem gerenciava a carreira do Lando Norris me procuraram para fazer uma série aí um preparativo para ele com um carro de Fórmula 2, que a gente levava os 2 carros para a pista, eu em um, o Lando no outro, e a gente simulava um final de semana de corrida a gente foi aí para uns 10, 12 circuitos diferentes. Com tudo, treino livre, classificou, como se fosse mesmo. Só os 2 carros na pista, era tudo confidencial, eu usei um capacete diferente. Na época isso não podia nem vazar como informação. E ele estava andando, ele ainda não andava de Fórmula 1? Não, ele estava fazendo a transição de Fórmula 3 para Fórmula 2. Entendi. E aí você, como chegou na Europa sem conhecer as pistas ali em 2009, por exemplo, você sabe como isso faz grande diferença. Diferença. Deve ter feito enorme diferença na carreira dele. Demais, demais. E eu falei, olha, eu tô aí 6 meses parado, mas eu tenho conhecimento do carro, das pistas, eu acho que pode ser benéfico para ele. Eu acho que o menino vai aprender muito com isso. E aí negociei tudo, igual um contrato, como se eu estivesse correndo para uma equipe. Tinha bônus, tinha premiação, se eu andasse mais rápido com ele, se eu ganhasse uma prova dele e tal. Mas aí vocês largavam? Largava com tudo, cara. Tudo na pista. Cara, quando a gente chegou em Silverstone e o cara reservou o circuito por 2 dias só para nós dois, eu falei, cara, isso aqui é um luxo. Isso aqui... Esse cara era o pai dele. Era o pai dele. O esquema do Lando Norris é bem potente. Muito forte. Acho que dinheiro não era uma questão. Mas nessa época, você já viu que ele era... De cara eu falei, esse moleque, ele tem muito potencial. Ele diferente, ele era interessado, diferente de outros meninos com quem eu tive assim contato, ele foi o que mais mostrou interesse. Ficava mordido quando como é que você fez essa curva? E foi um lance bem aberto, tá? Porque eu poderia também ter sido um cara meio falar, não, cara, se vira aí pra você procurar. E eu fui bem aberto. Quando o pai dele me procurou, a equipe que também estava fazendo esse treino por trás, falou, Felipe, a gente quer exatamente tudo que você puder ensinar para ele. É tipo um coach. Um coach. E o moleque, velho, para mim o que mais me impressionou nele foi a capacidade técnica de entender o que o carro precisa naquele momento e como ele ajustar a pilotagem dele para a prova, né? Porque o Fórmula 2 você faz a classificação ali com um tanque, com alguns litros ali para você fazer uma volta rápida, 2 voltas rápidas. E quando você vai para a corrida, tanque cheio, a maneira de você guiar o carro é outra, pilotar, cuidar dos pneus, tem todo um gerenciamento por trás. Cara, ele entendeu isso muito rápido. Muito diferente dos outros. Muito diferente dos outros e extremamente rápido, assim. Eu diria que em 3, 4 voltas ele estava no tempo. Legal. Caramba. Ele, sem ter guiado o carro, ele sentava, já estava no tempo. Você tem contato com ele ainda? Tem. Você fala? Eu encontrei com ele no GP Brasil aqui e a gente falamos exatamente dessa época aí. E quando é que ele vai ganhar uma corrida? Ele falou, Zoeira, Lando, tamo junto, brincadeira. Mas ele é um moleque que, se sentar num carro vencedor, ele vai dar trabalho.
Mas curioso que você também, você fala, ele era um moleque, mas você também tava era um lá moleque, também, você tinha né? 24 anos, né? Exatamente. Mostra como as coisas aconteceram muito cedo pra você. É na sua muito carreira. cedo, cara, mas a Fórmula 1 tudo muda muito rápido, né? Eu vejo como o Ricardo hoje, cara. O Ricardo até uns anos atrás era o cara mais cotado, né, para cara? sentar no melhor carro de Fórmula 1. E hoje o cara tá aí Tomando sufoco do tomando Tsunoda. sufoco. Então, as pessoas esquecem muito rápido desses fatos, né? E o mundo da Fórmula 1 ele muda muito rápido. E você ficar um ano sem competir é a pior coisa que tem para um piloto. Principalmente quando você está nessa crescente, ainda aí no seu início dos seus 20 e poucos anos. As pessoas precisam lembrar que você existe, que você está lá mostrando, independente do carro, você está ganhando corridas, está independente da disciplina, né? Então, e como aquilo era uma coisa confidencial, eu acho que eles entenderam, falou, porra, o Felipe, realmente, o moleque, a gente precisa mais dele. Foi daí que a gente fez um programa de teste intensivo para o Lando, para ele realmente se preparar para o ano de Fórmula 2. E isso, ao mesmo tempo, para mim, me deu combustível. Falar, cara, eu preciso voltar a correr, velho. Foi bom pra tua cabeça isso? Para mim foi excelente. Só de ter o contato com o carro de novo, pneu novo, toda saída. Cara, era uma coisa que nem nos meus tempos de Fórmula 2 você tinha isso, né? Condições de teste, treinar, pneus novos, e estrutura de equipe, estrutura de pista. Mas aí você já tava com uma cabeça foda do mundo Fórmula ou você ainda... Eu tava para sentar num lugar que eu queria ser campeão e falar, é aqui que eu quero. E aí depois dessa fase, teve a fase do Endurance. Como é que começou esse namoro lá? Você lembra do Lembra cartão? do cara que falou pra você cansar dessa da Fórmula 1? Cansei. Eu liguei para ele, eu falei, Gary, chegou esse dia. E aí, o que tem na tua equipe? Me explica aí o que está acontecendo, como é que funciona. Ele falou, deixa eu ver o que a gente tem de teste agendado e eu te aviso. Deu 2, 3 dias, ele me liga de novo. A gente tem um teste em Virgínia, nos Estados Unidos, circuito de VAR, que é uma pista rápida, mas ela é uma pista até estreita para um protótipo. Falou, a gente tem que fazer um treino lá. Você topa? Nunca tinha visto o carro, nunca tinha visto a pista, nada. Era um Daytona Prototype. Era um Daytona Prototype, que já era o carro era o carro que foi lançado em 2017. Era um carro da Lara com motor V8. Cadillac, né? Cadillac, já tinha aí 600 cavalos. E sentei lá, cheguei em VAR, cara, uma caixa de ferramenta, o carro e o caminhão da equipe. Mais ninguém no autódromo. Falei, isso aqui é os Estados Unidos, cara. E aquelas pistas americanas, grama perto ali, não tinha muita área de escape. Não tinha nada. Era grama, o Guarda-reio também. Guarda-reio, o pit lane só tem a divisão do muro, né? A mureta aqui e o carro, o pessoal trabalhando no carro. O carro nem volta pra garagem, ele fica ali o tempo inteiro. Levanta ele ali, já mexe. E essa primeira guiada no protótipo, quer dizer, você já tinha experiência de antes, mas os carros tinham evoluído e mudado, Os carros evoluíram muito, cara. Era uma guiada de fórmula. O carro era assim... Eu falei na hora, eu falei, cara, eu nunca me diverti tanto como eu me diverti naquele dia, naquele carro. Eu falei, é isso que eu quero. E eu falei... Eu acho que assim, não deu nem... Comecei o treino às 8 da manhã e antes do meio-dia os caras já me tiraram do carro. Falou, Felipe, a gente já viu o que tinha que ver. E... Preparamos um coquetel de hot dogs para você ser bem-vindo. Obrigado pelo seu serviço, porque o americano é muito disso, né? Obrigado pelo seu serviço e a gente te dá uma atualização em breve. Deu uma semana, eu já recebi um contrato para participar do campeonato IMSA em 2018. Com a equipe Wheeling, né, que era a Action Express, que faz todo o serviço do carro. Carro bonito demais. Era bonito Nossa, esse carro é bonito. Esse carro era incrível, cara. Você já bate campeão no primeiro ano, né? E aí fui campeão no primeiro ano e foi tudo aquilo de novo que eu projetei quando eu saí da Fórmula 1. Eu falei, eu quero estar numa equipe que me dê condições num campeonato, um carro e que te valoriza, eu né? quero voltar a ganhar corrida, cara. É isso que eu quero. Foda-se, eu quero ganhar corrida. É isso que eu queria. E foi exatamente o que eu fiz.
Ali, se alguém te chamasse pra andar no rabo do macaco lá na Fórmula 1... Não, eu tive propostas abraço. da Fórmula E, às vezes até ganhando um pouco mais, mas eu falei, cara, eu não é o que eu quero. Eu quero estar num carro, numa categoria que eu tenho interesse, numa prova que eu tenho interesse e que me faz, e que eu tenha tesão, que eu me divirto, né? Porque você perde isso na Fórmula 1. Quando você está num carro, meio do grid aí, um carro mais ou menos, você perde isso. E aí voltou tudo. Isso ficou muito à flor da pele, vai. E foi aí que começou... O seu parceiro de equipe não era um piloto, ele era gentleman driver. Não, né? é o Eric Curran, né? Um americano. Figuraça, cara. Então... Mas era um bom gentleman. Era um bom piloto. Tem que ser pra andar nesse carro, né, cara? Ele era um bom piloto, não era um cara extremamente rápido, mas não fazia besteira, deixava o carro sempre inteiro, que é uma coisa importante em endurance. Consistência, né? Consistência. E a gente venceu o campeonato logo no primeiro ano. Eu não conhecia nenhuma das provas. Detroit, cara, só circuito raiz mesmo. Foi uma coisa... Então, para mim, foi uma transição. Eu falei, é isso. Encontrei tudo que eu queria de novo e é aqui que eu vou colocar minha energia, meu foco. E eu quero ser campeão disso. É muito diferente a atmosfera, assim, e como o piloto... Banheiro rapidinho. Nossa! Tá bom. Isso pode, durante o programa? Pode, se tiver apertado, pode ir também. É muito diferente a atmosfera, assim, pro piloto e a maneira como você lida... Porque, assim, o Endurance, você divide o mesmo carro, né? Literalmente, com outro piloto, né? Sim. E no Fórmula 1, embora os dois esportes sejam coletivos, no Fórmula 1 você tá com o seu carro, você tá no seu mundinho ali. Ali é uma coisa muito mais compartilhada. Tem diferença de como você aborda isso, como você lida em termos de pressão, em termos de... Total, como que é? total. Eu acho que o approach, né? Você, assim... quando você já chega na equipe... Primeiro que você já tem esse senso numa equipe de endurance em que tudo é compartilhado. Então, o banco, você vai fazer o banco do carro, o pedal, às vezes não vai estar perfeito para mim, mas a gente vai achar um meio termo para dividir o carro. Estilo de pilotagem. Estilo de pilotagem, ajuste, o carro quer um pouquinho mais dianteiro, eu queria que o carro apontasse mais ou menos. Então, tudo isso tem uma maneira de você achar um equilíbrio. É um outro mindset, né? E foi uma virada de chave para mim, porque eu não estava acostumado. O meio da Fórmula 1 é um meio muito egocêntrico, né? É tudo para um piloto, para aquele carro, tem o, né? E para dentro da garagem você tem o carro daqui e o carro dali. E são times completamente diferentes. Às vezes nem compartilham a informação. Às vezes vai saber no dia seguinte que o carro tal trocou uma mola, ajustou aqui a altura do carro. Aqui não, cara. Aqui você aprendeu uma coisa e outra. A informação está aberta para o teu companheiro de equipe ver que, cara, o Felipe conseguiu fazer essa curva melhor ou ele fez essa aqui melhor. Então, é muito menos egoísta nesse sentido. Muito menos egoísta e a vibe dentro da equipe é assim. É uma coisa muito mais aberta, mais divertida, mais leve. Né? 2 décimos ali não vai matar ninguém do coração de um dia para o outro. Exatamente. Né? Na Fórmula 1, numa corrida sozinho, já 2 décimos é a vida ali entre um e outro, né? 2, 3 décimos. Le Mans você já fez, cara? Já fiz. Já fez esse ano, né? Esse ano é em junho, né? Ano passado, Aliás, eu acho que eu já fiz 4 ou 5 participações de Le Mans. Mas só foi a primeira sua com Hypercar, né? Você tinha feito Eu com fiz ano P2, passado com Hypercar e fiz em 2022 com LMP2. Exato. Eu te fiz essa pergunta depois da classificação, antes da corrida começar, perguntando da diferença do P2 pro P1, né? Pro Hypercar, na verdade, porque são coisas diferentes, né? P2 você ultrapassa, é ultrapassado, o Hypercar você tá sempre colocando volta. Depois da corrida eu não tive a oportunidade de perguntar, mas te pergunto agora, muda muito, cara? Assim, outra a cabeça dinâmica. É completamente diferente. Outra dinâmica. Até porque o Hypercar, ele tem muita velocidade, ele tem um carro com mais potência. Só que em certas curvas, o LMP2 ele não fica tão distante da gente, né? A gente é um pouco mais... Então tem curvas em Le Mans que você tem que calcular... Cara, se eu passar esse carro um pouquinho antes aqui, primeiro que você se livra do trânsito, né? E coloca um outro Hypercar entre vocês, né? Vamos dizer... Vira quase que uma estratégia da corrida em si. Você saber exatamente onde passar um carro ou não. E o risco calculado, que a gente chama no Endurance, porque
é uma prova de 24 horas. Você fazer uma ultrapassagem e arriscar ali tudo ou nada naquela, sexta hora de prova, cara, você vai ser lembrado como um bosta, né? Que você fez aquela decisão péssima, né? Então, isso eu vejo muito a qualidade. Você consegue ver bem a qualidade dos pilotos de endurance, como eles gerenciam a prova, principalmente quando chega o trânsito. Tem pilotos que se dão bem aí e tem pilotos que, cara, não tem essa leitura de você ver o carro lá naquela curva seguinte e você já saber mais ou menos quando você vai, qual estágio da pista que você vai pegar ele. Se vale a pena ultrapassar ou não, por dentro, por fora. E tem muita coisa que você decide na hora. Então, como piloto, cara, para mim foi um elemento a mais que eu nunca tinha feito esse exercício antes. De você ter essa dinâmica de prova que você está passando. Em Daytona, a gente teve 60 carros no grid, por exemplo. Então, toda volta você está passando alguém. E como você usar isso a seu favor, como não perder tempo no trânsito. Às vezes você sai do box, pneus frios, e os caras te colocam no meio do jogo. Você tá lá com carro de GT, carro de protótipo no meio daquela bagunça. E como é que você perde menos tempo nisso? Né? E foi quando eu tive minha conversa com a Porsche em 2021. Cara, quando eu cheguei, eles tinham analisado tudo isso. Todas as médias, saídas de box, voltas mais rápidas, classificações. Para você ver o nível que... Para eles colocarem tudo na mesa, eles têm que ter todos esses dados. É um banco de dados, né? Porque eu conheço vários pilotos que são rápidos em uma volta. Mas agora, para você botar numa guiada... Divididos em 3 pilotos. Em Daytona, eu guiei 9 horas acumulativas no carro. Não seguidas. O maior né? stint dá quanto tempo? 3? Pode ser, em média 2 horas, mas até 3 horas a gente guia. Eu já fui até Cascavel e já fiquei exausto uma vez. 9, 10 horas de carro, imagina tudo isso aí. Felipe, só mais uma pergunta, mudando um pouco do assunto. Você me corrija se eu estiver errado. Em 2020 você chegou a ser anunciado como um piloto Carlin na Indy, ou não? Sim. Antes da pandemia. A pandemia veio, isso nunca aconteceu. Foi. Com a sua relação com a Penske hoje, você acha que é um convite natural? Que um dia Roger, não sei se ele já fez esse convite ou não, mas falei aí, Felipe, quer fazer uma temporada completa de Indy? Tem vontade? Não tem? Como é que é? Vamos lá. Vontade eu tenho, sem dúvidas. E eu já estou no lugar onde eu queria estar, que era um dia guiar para a organização do Penske, né? E esse relacionamento com a Porsche foram eles que me deram a oportunidade, né? Foi justamente o interesse da Porsche com a Penske em me dar essa oportunidade de ingressar esse projeto do 963. Então, meu foco no momento é esse. Eu quero vencer Daytona, Le Mans. Eu queria ter vencido Sebring, não deu. Chegamos em terceiro, mas tem Le Mans aí no radar. De fato, eu quero ter uma história muito forte com a Porsche, porque eu acho que se você olhar no meio de endurance, é a marca com mais sucesso que tem no meio, né? E eu acho que a minha grande oportunidade de ter sucesso é com eles agora, nesse momento. Mas também eu acho que a porta não fica fechada, né? Se amanhã o Roger falar, cara, tem uma oportunidade para você na Indy, eu estou super aberto em considerar, mas, como eu te falei, meu foco agora no momento é entregar os melhores resultados para a Porsche Penske Motorsport, porque eu estou colocando muita energia nisso, cara. É uma coisa que eu projetei lá atrás e eu não quero deixar nada de lado, não quero deixar nada passar. Eu quero fazer esse programa ser um sucesso. E esse ano de 2023 começou com a vitória em Daytona, um terceiro lugar em Sebring. Há 55 anos o Roger não ganhava essa prova e legal. Ter visto ele se emocionando, cara. Meu pai também estava lá, que foi um momento único de ter celebrado essa vitória com meu pai do lado. Então eu sei o quanto que isso é importante para ele. E eu fui contratado para isso. Então, no momento, esse é meu foco. Mas, respondendo a tua pergunta... Só mais uma pergunta difícil, então, aproveitando essa leva. Teremos Sebastian Vettel e Felipe Nasser dividindo um carro em Le Mans esse ano? Ou, quem sabe, em breve? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Eu sei que o Vettel está considerando isso, sim.
Não sei se para esse ano, porque Ele treinou esses tempos, né? ele treinou com a equipe na Espanha alguns dias atrás. A gente estava fazendo um treino de 36 horas, o carro, né, sem parar, só abastece, troca pneu. Justamente é um treino para a gente ver a confiabilidade do carro, do equipamento. E eu sei que ele gostou muito do carro, ele teve uma boa impressão, mas eu não sei se ele estaria preparado para encarar uma Le Mans logo de cara, sem ter o conhecimento de prova, de experiência de corrida, que, cara, é uma outra disciplina, é um outro carro. Como eu falei, a gente falou aqui de trânsito, de você estar, né, ultrapassando carros no meio da corrida. Tem que mudar o chip, né? Eu já vi muitos pilotos assim, que um stint o cara perdeu 20 segundos. Dos líderes, que é assim, não tem como recuperar isso, é muito difícil, a não ser uma bandeira amarela e relarga todo mundo. Então, para ele também, eu não sei se eu queria fazer isso logo de cara, né? Se me colocasse na posição dele. É subir o Everest já de cara. né? O cara... Mas tem uma chance dele fazer provas mais curtas? Não, né? Porque todas as... Esse qual é a ano, mais curta que esse tem? ano eu acho que teria como ele fazer mais treinos com a gente, né? Participar de alguns treinos durante o ano, que a gente tem aí ainda uma programação que vai rolar. Mas eu sei que ele está considerando o ano que vem. São 6 horas, né? As provas mais curtas do WEC, né? Acho que 6 horas. são 6 horas. E correr, fazer a mudança para o WEC, assim, já para correr na Europa? É uma coisa que eu venho pensando. De início, não foi uma coisa que eu queria fazer o WEC, porque pelo meu relacionamento, primeiro com a categoria, com o IMSA, segundo, eu senti que o Roger precisava de alguém com responsa nos Estados Unidos. E eu falei, cara, eu prefiro a dinâmica da prova do IMSA do que o WEC no momento. O WEC ainda está... Eu acho as provas do IMSA, assim, a qualquer hora as coisas mudam. Uma hora você está liderando, uma hora tem um safety car e a prova relarga de novo. Então é uma prova muito mais dinâmica que tudo está acontecendo. Já eu acho que o WEC, às vezes, ele tem um approach mais conservador em como gerir a prova, né? Os Estados Unidos, se cai uma peça no carro, no circuito, bandeira amarela, junta todo mundo e vamos relargar. E às vezes no WEC você tem o safety car virtual, então não tem essas relargadas em que todo mundo junta. Mas no telinha, o automobilismo europeu. Mas por ter uma prova no Brasil, né, ter um vínculo aqui com o meu país, eu corri pouquíssimas vezes em casa, é uma coisa que eu venho considerando. Nesse ano não, porque eu estou contratado para participar ainda do campeonato IMSA. Eu vou estar aqui no WEC, porém, né, como piloto reserva. Então, se acontecer alguma coisa, eu vou estar lá. E é isso. Eu acho que o projeto ele vem numa crescente esse ano. E para mim foi um momento... Essa prova em si, essa vitória em Daytona, acho que foi uma das melhores vitórias que eu tenho na minha carreira, porque foi o projeto que eu vi nascer, foi um projeto que eu me envolvi desde o começo. É diferente você estar num projeto em que você já tem um carro competitivo, a equipe já está tudo rodando, você só é contratado, chega lá e faz o serviço. Aqui eu vi os dias bons e ruins desse projeto. A gente chegou em Le Mans ano passado, nenhum carro terminou a prova. Né? A Porsche veio com toda aquela expectativa, 3 carros no grid, né, da Penske, e nenhum terminou a corrida em condições competitivas. Isso para um alemão Cara, o ano passado foi um ano muito difícil pra gente. Né? Eu vi você contando que às vezes o sistema híbrido bateria morria e acabou. Não tinha o que fazer, cara. Não tinha o que fazer. Então, esse ano é um ano que a gente teve uma evolução significativa e temos que aproveitar o momento. Tem que continuar trabalhando, tem que continuar guiando o time aí para o... Esse é um papel fundamental, cara. Um time dessa proporção, a gente fala aqui de detalhes, mas você saber passar essa informação para a equipe é fundamental. Eu acho que, voltando ao Vettel, um bom caminho para ele pegar horas de voo com a Porsche é vir fazer uma endurance da Porsche Cup com a gente. Denner, monta um carro aí, Felipe vem aqui, dá as dicas pro Vettel, pega horas e eu vou ali pra gente gravar para Acelerados. Será que eu tô pedindo demais? Imagina. Talvez. Felipe, e carro de rua? Cara, você tá na Porsche, né? Você é um piloto Porsche. E aí, o que você tem na garagem? O que você gosta de acelerar? Eu tenho que guiar um Porsche, né, cara? Senão eu já estaria com problema aqui, né?
Eu tenho uma 911 Turbo, que fica em Brasília. Legal. E também um carro dos sonhos, né? Não tem nem... Acho que dispensa aí comentários, mas... Você mora nos Eu Estados acho- Unidos agora. Eu tenho ficado mais no Brasil. Mais no Brasil. Tenho ficado mais no Brasil. Eu divido meu tempo aí entre Brasil, Europa e Estados Unidos, né? Onde é a tua base nos Estados Unidos? Quando eu fico lá, a gente tem uma base na Carolina do Norte, né? Que é onde fica a Penske, ali em Charlotte. E só que eu tenho conseguido passar mais tempo no Brasil e até para mim é muito fácil. Eu saio daqui do Brasil, chego nos Estados Unidos, é praticamente o fuso horário, você tem uma hora ou 2 horas de diferença. Então, às vezes eu vou para muita corrida saindo mesmo de Brasília e vou direto para o final de semana de prova. Legal demais. Mas Porsche, assim, eu acho que um dos grandes... uma das grandes vantagens de você fazer parte, né, de um piloto de fábrica da Porsche é você conhecer por dentro o que tem por trás dos valores da Porsche. É você ter contato direto. Então, pô, já tive na fábrica várias vezes. Você vê o lado motorsport em Weissach, todos os projetos que estão feitos ali, que você obviamente não vai ver na rua. Tudo que está acontecendo por trás. Isso aí a gente precisa conhecer, hein? Já fomos em Stuttgart, mas em Weissach... Weissach realmente pra gente é a Disney, vai. Nossa. Porque tem um estacionamento lá que ficam, uns 20 carros. Porque a gente tem a pista de Weissach, que é a pista de teste, e todo dia tem algum carro andando lá. Seja um carro de rua, seja um carro GT3 de corrida. Eles estão sempre testando alguma coisa. Seja na pista, seja no dinamômetro. Esses dias eu vi até uma coisa interessante, cara. Eles têm eles chamam de um dyno elétrico, um dinamômetro elétrico, que eles juntam todas as peças elétricas do carro e montam uma parede com todos os componentes elétricos do carro e como aquilo ficasse rodando 24 horas. Se a seta para de funcionar, se o piscador para de funcionar. Olha o nível. É né, praticamente um computador que o carro está rodando, simulando uma prova, mas tudo isso... E fora, né, de você ver componentes assim, aerodinâmicos, você vai lá e fala, cara, eu nunca vi uma GT3 com uma asa dessa. Ou uma GT3 RS, cara, essa aqui está modificada. Eu nunca vi isso na rua, né? Então, os projetos secretos e tudo que tem a ver com a área motorsport da Porsche, a gente tem esse contato que é muito legal. Você ter esse conhecimento. Essa experiência. Felipe, valeu demais, cara. Obrigado pela tua presença. Imagina. Acho que todo mundo que ama automobilismo Obrigado aqui vocês. se deliciou com esse papo. Então, se você curtiu, deixa aquele like lá que nos ajuda bastante. Se você não é inscrito no Acelerados, inscreva-se. Claro, siga o Felipe nas redes sociais, se você ainda não segue, para acompanhar toda essa jornada dele. E ó, lembre-se, seja o seu carro um Porschão de corrida ou um carro de rua, coloque sempre móvel no seu xodó para ter aí os melhores cuidados. Felipe, valeu demais, Obrigado cara. Boa vocês, sorte. pessoal. Parabéns Até a pela sua próxima. trajetória. Obrigado. Tamo Valeu. junto. Valeu.